Ok, vamos nós aqui. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Hoje é dia 19 de setembro de 2021. E nós vamos estudar a lição sobre as cidades de refúgio dos levitas ou melhor, a cidade dos levitas e as cidades de refúgio dentro das cidades dos levitas. Vamos preparar aqui o cenário, nossa lição de hoje. É uma lição importante e nós vamos fazer aqui o nosso estudo bíblico no capítulo 35 de Números. Ok? 19 de setembro de 2021. Começando a nossa abordagem, sempre nós fazemos uma reflexão no início, destacando alguns aspectos importantes. Vocês não estão com a tela aqui, né? Espera aí que eu vou passar para vocês. Vou guardar? Eu botei aqui, ó. Tudo aí? Tudo tranquilo? O Ian Duggett fala a respeito das cidades de graça. E o sermão dele a respeito desse capítulo de número 35, que é sempre aquela nossa tentativa, né, de pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, esse livro, Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento, é muito importante porque ele ele dá todos os parâmetros necessários, os sidnegridanos, dá todos os parâmetros necessários para que nós possamos ver Cristo em todos os textos do Antigo Testamento. Afinal de contas, o Antigo Testamento tem por finalidade revelar a Cristo. Cristo está implícito em alguns textos e outros ele está explícito. Por conseguinte, é importante que nós vejamos nesse texto algo que vai se destacar como sendo o aspecto da graça de Deus sobre a vida dos levitas, sobre a vida dos simeonitas e, de um modo geral, sobre a nossa vida. A graça de Deus, ela vai ser vista nesse texto de hoje, né? De modo como nós podemos ver aqui o conceito de graça comum e o conceito de graça incomum. Todos esses dois elementos vão ser importantes e vão perspassar a nossa abordagem de hoje. E o ponto-chave de tudo é que tudo quanto nós recebemos de Deus, tudo deriva da sua graça e não por nosso mérito. Nada do que temos é derivado dos nossos méritos. Então nós vamos trabalhar esse texto de hoje de modo que nós possamos ver a magnitude, né, desta graça de Deus manifestada na vida dos levitas e manifestada na vida daqueles que precisavam de um amparo quando acontecesse um homicídio culposo. Aí vem o conceito criminal, né? O que é um homicídio culposo e, ao mesmo tempo, qual é a contraposição do homicídio culposo? O homicídio culposo e o homicídio doloso. Um que é dolo e o outro é um homicídio que é chamado culposo e pode induzir a uma concepção exatamente errônea. Qual é a diferença entre o homicídio culposo e o homicídio doloso? O homicídio culposo é quando não há intenção de matar. O homicídio culposo é aquele quando não há intenção de matar. Então acontece por um acidente ou por alguma coisa que, de modo geral, é um acidente, algo que não foi premeditado, calculado, definido, né, previamente com aquele intuito. Aí ele é um chamado homicídio culposo. O homicídio culposo encontra na lição de hoje, né, uma forma de ele ser remediado, e nós vamos ver vários aspectos
desse homicídio culposo, como é que ele pode ocorrer e como há um escape para eles por conta daquele que o comete involuntariamente. Obviamente, esse homicídio culposo, por ser um homicídio, ele precisa de expiação. Então, este é o segundo elemento que você vai observar na definição das cidades de refúgio, como também da presença do Goel, né, que é o Goel, é o vingador, chamado vingador, e também ele pode ser chamado de o parente remidor, né, aquele que, esse termo Goel, ele tanto tem um sentido de o vingador do sangue, né, quando um membro da família é escolhido para vingar, né, um outro membro, é o parente mais próximo, é o parente que vai estar assim, com a função de executar a vingança daquele que foi assassinado, né? E temos o outro conceito, que é o parente remidor, que, por exemplo, tinha que casar para poder suscitar a descendência, não deixar uma descendência morrer. Então ele era um parente que tinha que fazer esse papel, como acontece no livro de Ruth, né? O Boaz, ele se tornou, de Noemi, ele se tornou o parente remidor, é aquele que vem para poder fazer com que a descendência prosseguisse. Bem, com esses dois conceitos importantes, tá? Tanto de crime doloso e culposo, tá? O doloso é aquele que tem a intenção de matar, né? O culposo é o que não tem a intenção de matar. E o crime doloso, obviamente, ele é um assassinato, né? E é exatamente esse assassinato que é proibido nos 10 mandamentos. Aquele não matar ali, exatamente no sentido de não assassinar, não cometer um homicídio doloso, com que há aí realmente a intenção de matar e, obviamente, movido por diversos sentimentos mesquinhos e coisas desse tipo. Então, a lição de hoje é importante para nós e nós vamos ver vários conceitos que estão vinculados à cidade de refúgio e, ao mesmo tempo, observar que hoje a cidade de refúgio já não existem mais, né? Elas não existem mais, isso faz parte da lei civil israelita, e essa lei civil ela ficou restrita a, vamos dizer aí, até o período que isso vigorou de fato, né? Quando Israel perdeu a sua autonomia como nação, eles já não puderam levar isso para o território fora, né, aliás, para fora do seu território, como, por exemplo, eles estavam na dominação estrangeira. Então, aí, as suas leis não valiam dentro daquele outro território. E hoje nós vamos ver, então, esse conceito de cidade de refúgio, que para nós vai ser muito importante. Esse primeiro conceito de que tudo que nós temos vem de Deus, nós não merecemos absolutamente nada daquilo que recebemos de Deus, né? E é exatamente a contraposição daquilo que nós obtemos e muitas das vezes atribuímos isso ao nosso esforço, àquilo que nós fazemos, não é? Com as nossas habilidades. Deixe estar que o que isso significa é que mesmo quando eu trabalho o mais duro possível para conseguir aquilo que eu quero e faço o meu melhor, não consigo ganhar o favor de Deus. E isso é ilustrado pelo Ian Duggett de um modo muito interessante, porque quando você percebe que você tem algumas atividades nas quais você se envolve nelas para obter aquilo que você tem, quem te deu essas habilidades? Quem te dotou da capacidade e abriu oportunidades para você exercer as habilidades e obter aquilo que você tem? Em última análise, tudo vem de Deus. Esse é o ponto maior aqui, né? Então, a graça de Deus é que está na base de tudo. E tem uma experiência que ele conta também a respeito de um certo cantor country, e ele destaca um ponto importante. Por quê? Porque ele queria, né, esse cantor queria casar com a menina, ele faz uma música exatamente indicando isso, ele queria casar com uma menina na sua mocidade, né, e orava noites e mais noites, né, toda vez orava para que Deus desse aquela moça como sua esposa, até que isso não se concretizou. Isso não se concretizando, mais tarde ele encontra a sua
esposa com a qual ele vive, depois, alguns anos depois, ele volta atrás para poder, ele tem um encontro fortuito com aquela que seria, né, segundo, se Deus atendesse as suas orações, seria a sua esposa, e ele vê que não tinha nada a ver com o que ele estava vivendo, o que ele era, né, totalmente desvinculados um do outro e não eram um para o outro, e ao mesmo tempo agradecendo a Deus porque ele deu a esposa que ele, se Deus desse a ele a esposa que ele pediu, né, ele teria muitos problemas, mas graças a Deus que as suas orações não foram atendidas. E até nisso nós vemos a manifestação da graça de Deus. Quando nós fazemos certos pedidos e Deus não nos atende, porque Ele conhece tudo e sabe o que isso vai significar para nós lá na frente. Daí Ele então bloqueia o caminho e não nos dá aquilo que nós gostaríamos de ter e que Deus, na sua presciência, na sua onisciência, sabia que se nos desse seria uma tragédia para nós. Tá? Então, algumas bênçãos são recebidas pela negação da resposta às nossas petições. Interessante isso, né? Interessante isso. Então, a chave dessa relação nossa com Deus é quando Deus está no controle da nossa vida e Deus está controlando todos os nossos passos, né? E nós submetemos a Ele, segundo o Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, o que ocorre? Ele vai administrar as nossas bênçãos, aquilo de que nós precisamos, segundo aquilo que vai ser benéfico para nós. Tá? E nisso nós podemos ver o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo faz exatamente o quê? Ele intercede por nós, de que maneira? Com gemidos inexprimíveis, né? E Deus, que conhece a intenção do Espírito, que conhece ali a mente do Espírito, e sabe o que o Espírito está pedindo em nós, né? Esses gemidos inexprimíveis, né? Desses gemidos inexprimíveis, não atende isso aqui que ele quer, não, atende isso outro aqui, né? Ele adequa, né? Porque ele é onisciente com o Pai, adequa a resposta às nossas orações àquilo que realmente será benéfico para nós. Tá? Então, nossas bênçãos, né, algumas das nossas maiores dádivas de Deus são orações não respondidas. Porque às vezes nós fazemos certos pedidos a Deus, pensamos que é o melhor para nós e Deus sabe e vê muito bem que não é aquilo que nós deveríamos ter, né, como resposta, e se nós tivéssemos, ele já veria o futuro lá na frente. Agora, existe aí que a oração, como a oração do Pai Nosso, ela se coaduna com aqueles 3 níveis nos quais nós podemos nos relacionar com a vontade de Deus. Com a sua vontade diretiva, com a sua vontade aprovativa e com a sua vontade permissiva. Como é que a gente pode fazer essa relação? Hein? O Pai Nosso, ele nos coloca, ele nos submete a qual nível da vontade de Deus? A vontade diretiva. Seja feita a tua vontade. Né? Seja feita a tua vontade. Isso significa nos submetermos, né, à vontade diretiva de Deus, aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas e que vai ser benéfico para nós. Porque ele pode simplesmente atender uma oração que você faz com insistência, aprovar até mesmo alguma coisa que é o desejo do seu coração, e no entanto não é desejo do coração dele, e ele sabe que isso lá na frente não vai trazer nenhum benefício para você. Já é um nível perigoso. E o terceiro, mais perigoso, é quando entramos no nível da vontade permissiva de Deus. Ou seja, a vontade permissiva de Deus é aquela vontade em que você é entregue a si mesmo e segue o seu rumo, e não mais consulta, nem ao menos consulta a Deus, porque sabe, muitas das vezes, né, como Acabe, lembra do Acabe? Por que o Acabe não consultava a vontade de Deus? Porque ele já estava entregue à vontade permissiva. Então, ele sabia que a vontade diretiva, entrando em ação, ia frustrar tudo aquilo que ele estava vivendo, porque ele estava na contramão daquilo que realmente era a vontade de Deus. Ao casar-se com Jezabel,
ao aceitar aquela idolatria que Jezabel trouxe para o seu reino, contrariando assim todo o projeto, claro, para que os reis, né, seguissem dentro da linha. Os reis tinham a responsabilidade de seguir a linha da lei, né? E, no entanto, ele estava totalmente fora. Se houvesse a intromissão da vontade diretiva de Deus ali, todo aquele cenário deveria ser mudado. Percebe o que eu estou dizendo? Todo o cenário deveria ser mudado. E aí, o que aconteceria? Uma consulta à vontade diretiva de Deus ia fazer o quê? Vejamos o episódio de Ramote de Gileade, né? Então, quando subiremos a Ramote de Gileade, né, vou nessa guerra, o que Acabe fez para poder acariciar o seu ego, aprovar os seus erros, tá, e manter o status quo? O que ele fez? Ele contratou vários profetas, e esses profetas comiam à sua mesa, tá? Então não tinha ali nenhum profeta que iria contradizer as vontades do rei. Deu para perceber? Não tinha nenhum profeta que iria contradizer a vontade do rei. O rei queria a guerra. Sobe que o Senhor te dará a vitória. Tomava o nome de Deus em vão. Yahvé vai te dar a vitória. Tomava o nome de Deus em vão. Não é? Como se aquilo realmente fosse acontecer. E o profeta, né, que não era do sistema, que estava fora daquele sistema, né, e que por conseguinte ele era o estraga-festas, porque tudo quanto ele falava, né, era contra e não poderia ser diferente. Se ele é profeta de Deus, ele não ia falar a favor de um rei iníquo, de um rei ímpio, que trouxe a impiedade para dentro do povo de Israel, a despeito, ao arrepio da lei estabelecida pelo nosso Deus. Então o que acontece? Esse rei, que é um falso líder para o povo de Israel nessa época, Acabe, ele elege uma corte de profetas que vão simplesmente fazer o quê? Afagar o seu ego, não vão apontar o seu erro, e tudo que ele faz está bom, não tem contestação. E ele é exatamente o tipo, quando a pessoa entra por esse caminho do Acabe, ele só se dá bem com aqueles que nunca o contestam, que sempre acham que ele está certo, que sempre acham que ele tem razão. Por quê? Porque o padrão que vai estabelecer, que já estabeleceu e vai mostrar a vontade de Deus e conferir com o que ele está praticando, com o que ele está vivendo, é abandonado por esses indivíduos por conta de quê? Porque eles são alimentados pelo sistema. Se eles são alimentados pelo sistema, como é que eles vão falar contra o sistema? Tá? Isso parece muito mais assim, o jogo político, né, que a gente vê hoje em dia funcionando, né? Enquanto o país estava imergido numa corrupção e havia, Brasil, estou dando exemplo, né, e havia aquela avalanche de dinheiro indo para fora do país, para as repúblicas socialistas, e também pelo Fórum de São Paulo, sobre o incentivo, né, dos países comunistas que estavam estabelecendo o comunismo nas suas fronteiras, e hoje nós estamos vendo as tragédias que estão acontecendo como resultado. É sempre assim o resultado. Você observa que o sistema estava tranquilo, ninguém falava contra o governo, ninguém falava absolutamente nada, o governo estava sempre certo. Por quê? Porque eles estavam se alimentando. Quando eles começaram, quando há uma mudança, né, de paradigma, e começa a se agir de acordo com o correto, com o certo, acaba a corrupção, secam as tetas nas quais eles mamavam, o que acontece? Pronto, agora esse governo vira um centro de... espirrou, o fulano espirrou, né? Arrotou, o fulano arrotou. Tudo que o governo faz está errado. Por quê? Porque eles estão com a síndrome de abstinência de dinheiro, de corrupção tão grande, que eles se alimentavam da corrupção, e aí então, por conseguinte, o que ocorre? Vira uma oposição ferrenha ao governo que agora quer uma mudança de status. Daí o que acontece? O Acabe, ele está dentro de um sistema
Isso dentro de um sistema em que a vontade diretiva de Deus era uma ameaça. E o Micaías, que era o profeta que ainda existia lá naquele meio, era um alijado. Geralmente acontece assim, o profeta que é o verdadeiro, que combate em nome de Deus o sistema, o status quo do sistema, ele é alijado, ele é separado, ele é lançado para escanteio, ele é apagado, ele é censurado, ele é simplesmente um não existente dentro daquele sistema. Ele não pode se adequar àquele sistema. Então Acabe queria andar na vontade permissiva. Estava entregue à vontade, fazendo a idolatria dele, Jezabel fazendo o que queria, uma assassina, combatendo todo mundo e ameaçando a todo mundo, e esse profeta está lá. Quando chega o momento de confrontar com a verdade, o que ocorre? O profeta Micaías é chamado, já com uma intimação, chega lá e diz que todos os profetas do rei, existem profetas do rei, Então, eles estão dizendo a uma boca que que o rei vai ser vitorioso em Ramote de Gileade. Então você, faça assim, tá? Porque se você não fizer assim, aí, o negócio não vai ficar bom, não. Tá bom, vou fazer assim. Chega lá no sistema, ele vê tudo, vê o quadro, deu já logo o panorama, da sua vontade diretiva, e também vemos ali a macroestrutura, vista pela visão periférica cognitiva, onde ia levar, e ele se ok, aí, Josafá, fica atento que esse homem nunca fala bem a meu respeito. Mas eu pergunto, poderia falar bem a respeito dele? Hein, Silmar? Um indivíduo que anda na impiedade, que já abandonou a lei de Deus, pode-se falar bem dele? Pode-se acariciar o ego dele? Os verdadeiros profetas, eles sempre trabalhando na linha da Constituição divina, vai lançar por terra todo esse quadro que é criado, assim, é criado um sistema todo fechado, bonitinho, e ele vai ali e estraga a festa. A primeira fala dele, ele chega, subiremos a Ramote de Gileade? Pode subir que o Senhor vai ser contigo. Ô Micaías, até quando eu vou ter que conjurar-te para que não digas somente a verdade, para que digas somente a verdade em nome do Senhor? Você quer saber? Olha, eu via todo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Pronto, eu não falei, que ele não fala nada bem a meu respeito. Quando se quer andar na vontade diretiva de Deus, nós temos que aceitar a confrontação. Quando você está num meio em que todo mundo só te joga confete, só te elogia, só te aplaude, você está correndo um sério risco, porque o dia que você erra, ninguém tem coragem para dizer, você errou, e você precisa consertar a sua vida, você precisa mudar de rumo. E nem os profetas sentem essa liberdade. Quando eles são chamados assim como Micaías, eles chegam, o que você tem a dizer aí? Olha, é isso aí, eu não falei? Então, pega esse homem aí, joga esse homem lá no calabouço, vai ser alijado, vai ser lançado. Quem são os bonitinhos do sistema? São aqueles que são afagados, aqueles que afagam o ego do rei, que diz que ele é bonito, que ele é cheiroso. Eu acabo de dizer, você é bonito, você é lindo, você é maravilhoso. Esses que estão ali afagando o ego do ímpio Acabe, são os benquistos. O Micaías já recebe a sentença de cara, joga esse sujeito lá para o calabouço, sustenta ele com pão de amargura até que eu volte. Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Eu estou sempre repetindo essa história aqui, porque é exatamente o contraste entre andar na vontade diretiva de Deus e andar na vontade aprovativa e vontade permissiva. Quando o indivíduo é largado a si mesmo e anda segundo a vontade permissiva de Deus, você pode esperar as coisas mais absurdas que o sistema vai sempre dizer, está bonito, está certo, está colorido. E aí você pode ler tanto a realidade contemporânea, e você pode ler esse aspecto importante aqui do nosso texto, que nos mostra, então, como que a vontade de Deus, ela precisa sempre reinar na nossa vida. A oração do Pai Nosso vai fazer exatamente o quê? A oração do Pai Nosso
vai fazer com que nós nos adequemos à vontade diretiva de Deus e no final, vamos dizer, não poderia ter sido melhor. Até mesmo quando Deus não atende às nossas orações, quando Deus diz, olha, não é isso aí não é por aí não, o caminho não é esse não, volta atrás, faz, opa, então você está bem. Agora o dia que Deus diz, vai, então vai, segue, pode seguir em frente, coloca todas as suas vontades à frente da minha vontade, que você vai ver o resultado lá na frente. Qual é o resultado para Acabe? Ele foi para Ramote de Gileade, morreu lá, cumprindo assim a palavra que o Senhor falou através do verdadeiro, autêntico, genuíno profeta Micaías. E os profetas mentirosos, ficaram lá. Agora não tem mais sistema que os alimente, vão ter que procurar um emprego, vão ter que fazer alguma coisa para poder viver. Dá para entender bem a questão? Então, quando nós vemos que Deus, na sua soberania, Ele age de modo a nos conduzir no eixo da vontade diretiva, segundo o Pai Nosso nos revela, seja feita a tua vontade, nós vamos perceber que isso é o que vai fazer com que nós sejamos felizes e abençoados e tenhamos uma vida que realmente agrade a Deus e que nos leve a chegar no final para podermos dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quantos naufragam na fé quando Deus atende às suas orações e dão bênçãos a eles que eles não estão preparados para receber, que será, na realidade, uma tragédia para a sua vida espiritual. Recebem poder, pronto, muda totalmente. Recebe dinheiro que vem em decorrência do poder, pronto, vão viver uma vida de promiscuidade, de iniquidade. Não é? E por fim, na garupa, vem, como já mostrei para vocês várias vezes, vem vida de libertinagem, de sexo à vontade. Esse é o sistema do poder, né? O poder sem Deus. Agora, quando há o poder que está dentro da direção de Deus e que se usa esse poder para fazer o bem, né? Usam-se os recursos e os dons para se fazer o que é da vontade de Deus, aí sim, você continua no eixo da vontade diretiva de Deus. Então, quando Deus atende às nossas orações, de modo que nós recebemos deles bênçãos que Ele sente que está no momento de nós recebermos, então isso é para nós bênçãos. Mas, do contrário, isso pode ser uma tragédia para nós, e aí, então, você não se espante quando algumas orações suas não são atendidas, porque quando Deus faz isso, até quando Ele faz, pode ser bênçãos para você, e para mim, e para nós. Bem, depois dessa introdução, a nossa lição de hoje, então, vai falar a respeito das cidades dos levitas, e vamos fazer como é que as cidades dos levitas têm tudo a ver com essa questão de graça, né? Então nós vamos ver a questão da graça imerecida e até a desmerecida, né? Então você pode fazer uma nuance de sentido uma diferença de sentido entre a imerecida, que é a não merecida, e a desmerecida, que é aquela que, a despeito de todo o demérito possível, ela é concedida. Então há só uma nuance assim, de significado entre uma palavra e outra, que é muito importante. O texto de hoje, o capítulo 35 de Números, e nós temos aqui a nossa primeira pergunta, que vai ser, essas perguntas indutivas, vão nos levar a analisar o capítulo 35. O capítulo 35 vai começar, né, com algo muito interessante. Vamos lá. O que o Senhor mandou Moisés ordenar aos israelitas a dar aos levitas, o que eles dariam para o gado deles, e que medida eles dariam em redor. Então, aqui no capítulo 35, versículos de 1 a 4, nós vamos 1 a 5, de fato. Nós vamos ver o seguinte: as cidades dos levitas, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés. Então, o modo como o tradutor, né, aqui no caso a versão
NVI é uma versão que ela não vai seguir o fluxo da linguagem formal do texto. E o texto começa com aquela expressão que geralmente faz a segmentação das partes, né? Por isso que a gente faz as divisões das partes, indicando que vai começar um novo assunto. Então, por isso que depois esses marcadores vão indicar aos que fizeram a divisão do texto bíblico em capítulos e versículos as seções específicas. Então, essa primeira seção aqui começa com aquela expressão característica. Vaidaber Adonai el Moshe. Então, e falou o Senhor a Moisés, onde? De Arvot Moav. Então, aqui dá o lugar. Então, você observa que o tradutor começa com o onde ele falou. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, e aqui vem depois a especificação do local, né? Nas campinas de Moabe. Ok, onde? Esse platô no deserto, né? No platô desértico aqui de Moabe, né? Al-Yarden, junto ao Jordão, e aí, Luciano? Não, eu estava pensando outra coisa aqui. Não estava aqui. Yerechó Lemor, né? Junto ao Jordão, frente a Jericó, dizendo. Tá? Então, esse marcador é que dá aos tradutores, né, o modo através do qual, ou seja, um mecanismo para que eles façam a segmentação das seções do texto. Então, ele aqui dá a localização, onde é que eles estavam, né? Eles estavam em Canaã ou na Transjordânia? Aprendemos na aula passada. Já tinham entrado na terra de Canaã, onde eles estão aqui? Não. Geometria. Geografia. Geometria? Posso, matemática só pensa em geometria. Geografia, vamos ver aqui. Aqui é a localização. Tá? Eles estão do lado de cá, do Jordão. Tem a parte aqui na Transjordânia. E do lado de lá, nós temos a terra de Canaã. Então, aqui tem a divisão, tá? Do lado de cá e do lado de lá. Aí são feitas a divisão. O Jordão fica dividindo. Então, eles estão do lado leste, né, do Jordão ainda. Estão ali em Moab. Vamos ver aquele mapa no Logos Software. Vamos ver aqui o mapa do Holman Bioatlas, para ficar melhor. Tá? Então, eles estão aqui nas campinas de Moab. Tá? Estão aqui nas campinas de Moab. Então, é aqui desse lugar, aqui em frente ao Jordão, tá? Que ele vai falar. Observa bem que essas cidades já foram dadas aqui aos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Vimos que temos aqui Manassés do leste, Manassés do oeste. Tá? Então, do lado de cá, é exatamente o lugar onde Deus fala, que eles ainda vão entrar na terra prometida, em Canaã. Então, eles são na Transjordânia. A Transjordânia é vista da terra prometida para o lado de lá, do Jordão. Então, além do Jordão, a Transjordânia é exatamente onde eles ainda estão, porque vão entrar na terra prometida. Isso aí já é parte do finalzinho do livro, é o penúltimo capítulo do livro. E aí, então, nós demos um salto do capítulo 32 ao capítulo 35. Então, tínhamos que ver muita coisa de geografia que foi deixada para trás, né, left behind aí, e eu vou só dar aqui um panorama para vocês. Só um panorama aqui. Ok, de focos em desenvolvimento do Antigo Testamento, aqui. As cidades de refúgio, deixa eu... Capítulo 35, conteúdo e significação, na frente.
Aqui no capítulo 34, dá só uma visão assim, vislumbrar. No capítulo, vamos ver aqui o capítulo 33, que foi o que pulamos, depois fala sobre as etapas da viagem. Ele faz todo o mapa de como é, qual o caminho que foi seguido até chegar onde eles estão no momento. Né? Então, dá todo um mapa desde lá de trás, vindo desde lá de trás. O capítulo 33 se dedica a isto. Já o capítulo 34 é o capítulo que fala sobre as fronteiras de Canaã. Como serão as divisões e quais serão as extremidades, né, no leste, oeste, no sul e no norte. Então, isso tudo aqui é dado no capítulo de número 34. E aí, então, chegamos à cidade dos levitas. Tá? Então, as cidades dos levitas são cidades atípicas, porque elas não vão obter na sua distribuição, elas não vão ter o mesmo padrão das outras cidades que são distribuídas. Então, as tribos, né, conforme nós já vimos, as tribos de Ruben e de Gad, e meia tribo de Manassés, recebendo ao leste do Jordão. Né? Então, vocês vão ver que eles têm critérios totalmente diferentes para essa recepção, e ao mesmo tempo nós vamos questionar por que isso acontece. Tá? Por que isto acontece? Fui até às 3 horas da manhã refletindo sobre isso aqui, porque é muito importante. Eu gosto mesmo de estudar no sábado à noite e vou até se deixar até o dia amanhecer, domingo, né? Mas vamos aqui. Então, já temos aqui o local onde eles estavam, tá? E agora vamos... O que acontece, como é que esses levitas recebem essas cidades? Ordene aos levitas, aos israelitas, que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. Então, todas as tribos vão receber a herança, menos a tribo de Levi. Ela não vai receber um território fixo, mas eles vão ficar distribuídos entre todas as outras tribos. Tá? Isso parece um critério assim discriminativo. Todas as tribos lutam, conseguem obter o seu espaço, e Levi não vai ter um espaço deles, né, um estado para eles, né, uma visão que vocês veem melhor, um estado, todos vão ter um estado, só que os levitas não, eles vão ter que ficar um pouquinho daquilo que cada tribo der para eles, eles vão ter que ficar espalhados por toda a tribo, por todas as tribos. Parece um critério assim discriminativo. Eles não merecem receber também iguais às outras tribos? A mesma coisa? É importante você fazer essas perguntas, porque elas vão dar exatamente, mostrar que essas cidades, elas têm uma finalidade extraordinária. Né? Por isso que o Ian Duggett chama de cidades de graça. Por que cidades de graça? Por que os levitas estão recebendo essa porção entre as tribos e eles estão muito abençoados ao recebê-las? E por que a cidade de refúgio será um sino na consciência da tribo de Levi? Quero ver quem vai responder essas perguntas. Vão ter que lembrar dos nossos estudos de Gênesis, que eu já dei uma dica na semana passada. E aí, então, por quê? Tá? E deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, 1000 côvados aqui. Tá? Feita aí uma aproximação de um côvado tendo 45 centímetros cada côvado, então 450 metros. Tá? A partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, 900 metros para o lado leste, para o lado sul,
para o lado oeste e para o lado norte. Então, norte, sul, leste, oeste. Tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagem das suas cidades. Então, eles são estrategicamente colocados dentro das tribos, das cidades das tribos. Então, as suas cidades estarão espalhadas por todo o território, tá? Por todo o território dos filhos de Israel, distribuído, conforme nós vimos, em tribos. O território aqui, cada território vai fazer o quê? Quem recebe maior terra vai dar uma quantidade maior de cidades para os levitas. Quem recebe menor aqui, como Zebulun, Zebulon, aqui vai receber uma cidade, uma porção menor de terra, então vai designar menos cidades, e assim sucessivamente. Ao todo, serão 48 cidades designadas para os levitas. Respondendo à minha pergunta, Ronaldo, por que isso é um ato de extrema graça da parte de Deus? Vocês observem bem, 2 tribos foram espalhadas por Israel. A tribo de Levi e a tribo de Simeão. A tribo de Simeão praticamente depois foi absorvida pela tribo de Judá. Tá? Inclusive ela fica aqui no território, na parte sul, no extremo sul aqui do território de Israel, que é no extremo sul. E ela depois, ao longo da história, ela foi praticamente absorvida por Judá. No final ficou só Judá ali no sul. Tá? Judá depois se tornou até o reino do sul. Tá? Então, o que acontece? Mas se vocês analisarem, quando eles recebem esta terra por graça de Deus, né, como é que nós vamos avaliar que isso é um ato de muita graça e de muita misericórdia sobre a vida deles? E é também um ato de reversão de uma maldição que já estava imposta ao destino deles. Aí tem 2 aspectos nessa construção. O primeiro aspecto que o texto fala é a construção da identidade nacional, porque por enquanto eles são povo. A partir dessa distribuição geográfica vai se tornar o que vai ser nação. A partir do aparecimento das instituições, vai se tornar um Estado. Agora, respondendo especificamente à pergunta do pastor, sobre a graça, tem a questão no bojo dessa construção da identidade nacional, de que o povo, embora não tenham um estado específico, mas estarão espalhados por todo o território, nessa construção de homogeneia da construção da identidade nacional, de que precisa sempre lembrar-se de Deus. E esse é o trabalho específico deles, da lembrança, do ensino da palavra, para que eles nunca possam pecar. Agora, nessa construção tem essas cidades, que seria, de um certo modo, o resultado de atos fora do ensino. Então, vou sintetizar o que eu quis perguntar a vocês. Como é que foi selado o destino de Simeão e de Rúben, e por que foi selado desse jeito? Temos que lembrar do capítulo 34 de Gênesis e do capítulo 39 de Gênesis. O capítulo 34 de Gênesis fala sobre o quê? Gênesis 34 fala sobre o quê? O que aconteceu? Qual foi o aspecto que serviu como demérito para Judá e Simeão? Os patriarcas, não é? Judá e Simeão, eles são os patriarcas, filhos de Jacó. Eles, no episódio de Diná, tá? Eles teve um conflito com os siquemitas. E o que eles fizeram para, vingar o estupro que Diná sofreu? Eles cometeram um genocídio. Eles mataram, assassinaram os siquemitas. De que modo? Usando
uma estratagema que foi um ato blasfemo de usar o pacto da circuncisão para debilitar aqueles siquemitas, de modo que eles ficassem com toda a facilidade, tirassem toda a possibilidade de eles resistirem à intenção deles de exterminá-los. E assim eles fizeram. Mataram todos os siquemitas por conta do estupro cometido a Diná. Como isso refletiu na projeção do futuro deles, encapsulada na bênção do capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó fala sobre o futuro dos seus filhos. Estão dando para entender agora o que eu estou querendo dizer? Vamos chegar nessa cidade de refúgio, vamos chegar nas cidades dos levitas, tá? Como você precisa conhecer a história numa visão intertextual, né? Você precisa conhecer a história numa visão intertextual. Quando você perde essa intertextualidade, você vai ficar assim, poxa, mas por que Deus usou esse critério de os levitas? Logo os levitas vão ficar sem terra. Todas as tribos, por piores que sejam, vão ter as suas terras, os levitas não. Aí vamos voltar àquele princípio que tudo que nós temos é por graça. E aqui vocês vão ver que essas cidades são cidades de pura graça, porque a lei que vai ser estabelecida hoje, se ela estivesse em vigor naquele tempo, não existiriam as tribos de Levi e nem de Simeão. Por quê? Olha aqui o que Jacó profetiza a respeito de Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, porque foram os dois que fizeram todo aquele massacre dos siquemitas. Assassinaram. Crimes culposos ou dolosos? Dolosos, com intenção de matar. Tá? E o estratagema, usaram o sagrado para fazer o profano. Eles se circuncidarem, os machos circuncidarem, né? E então eles ficariam obviamente debilitados, porque as cirurgias naquela época era sangue frio, e não tinha anestesia, não tinha absolutamente nada, e o processo de cicatrização, quando chegava um determinado dia, ele era muito doloroso. E exatamente nesse momento de dor mais crucial foi o que eles aproveitaram e exterminaram com os siquemitas. Cometeram um assassinato bruto de toda a tribo lá dos siquemitas. Aí então, olha a descrição do futuro deles a partir do oráculo de Jacó. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, assassinaram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes os tendões. Olha aqui o que vem sobre eles. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Aqui está o futuro. Quando Deus dá a lei, né, das cidades de refúgio, vocês vão observar que as leis da cidade de refúgio serão sempre o quê? Um sino tocando altissonantemente na consciência dos levitas. Por quê? Porque as cidades de refúgio vão dar o quê? Vão dar uma oportunidade para quem comete um homicídio, tá? Culposo, para que eles tenham um escape, tá? Eles eram homicidas dolosos, eles eram assassinos. Daí, qual era a penalidade sobre eles nesse caso específico? Nós vamos ver que, se a lei estivesse em vigor naquela época, esses que agora vão ser os acolhedores, olha aí, os levitas vão ser os acolhedores dos que cometem crimes culposos, tá? Eles vão ser os acolhedores desses
nas suas cidades. E as cidades de refúgio são cidades de levitas. Tá? Isso significa que todas as vezes que chega um fugitivo ali, eles vão ver, pode entrar porque você tem uma oportunidade de se defender. Você tem o direito de julgamento, você tem a presunção da inocência e uma série de outros requisitos que são aspectos que vão constituir esse Código Penal que hoje nós estaremos estudando. Observa bem, então, que esta maldição, na realidade, ela está sendo revertida pelo fato de que, porque se Deus fosse agir a base dessa lei que ele estabeleceu da cidade de refúgio, os levitas e os simeonitas seriam totalmente eliminados, essas duas tribos não existiriam. Mas ao contrário, Deus dá a eles essas cidades, dá a eles a oportunidade de trabalhar entre todas as tribos de Israel num ofício exaltadíssimo. Deixe estar o seu demérito construído pelos seus pais. Está dando para compreender? Deus visita a maldade dos pais nos filhos, mas aí Deus fez o que deu. Ao dar essas cidades a eles, a oportunidade de eles viverem, a oportunidade de eles ainda servirem a Deus, bem próximos, até mesmo mais próximos do que todas as outras tribos, isso mostra um ato exuberante de graça de Deus sobre a vida dos levitas. Deu para entender a minha exposição? Compreendeu, pastor Vanilson? Prestou bem atenção, Tinha? Daí, então, você vai ver que a cidade de refúgio são uma cidade de graça, mas elas têm uma didática. E a didática era, vocês não deram oportunidade para os simeonitas. Eles, inclusive, pediram perdão. Vocês fizeram uma maldade com eles, porque induziram-nos ao erro, dizendo que eles iam entrar em pacto. Eles aceitaram entrar em pacto conosco. No caso, Deus vai falar comigo. E vocês usaram essa estratagema, essa estratégia maldosa, maquiavélica, para exterminá-los sem nenhum direito de defesa. Ao contrário, vocês eliminaram toda a capacidade de defesa deles. Mas eu ainda estou deixando vocês viverem, vou espalhar vocês entre as tribos, vou dar oportunidade de vocês se alimentarem, vou dar oportunidade de vocês ainda me servirem no meu santuário. É um ato de extrema graça. Deu para perceber? É igual Judá. Não é diferente de Judá. Olha lá o passado de Judá. E o que Deus faz com Judá. Lembra de Judá? Nós estudamos lá atrás? Então, vocês vejam que tudo isso aí, nós vimos os patriarcas, deixaram assim, algo que lá na frente, na história, Deus com sua graça infinita vai transformando essas maldições em bênçãos. E uma exuberante graça derramada sobre eles. Então, aí nós vamos ver uma graça que é demerecida, é uma graça que não está baseada em mérito algum, mas Deus dando aquilo, não dando aquilo que o indivíduo merece, mas aquilo que ele, por misericórdia, concede de seus dons e das oportunidades que muitas das vezes eles mesmos não deram para outros. É forte, isso é forte. Como dizem os meus amigos assembleanos, isso é forte. Não, Fred. Bem, depois disso aí vocês vão ver, mas o que isso tem a ver conosco, hein? Hein, Sara? O que isso tem a ver conosco? Não sei se você já está construindo os horizontes. O horizonte do texto já está apontando para o nosso horizonte também. Eu acho que já dá dando para você perceber. E vamos ver qual é a função dessa cidade de refúgio e vamos ver aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta. Quantas cidades seriam dadas aos levitas e para que 6 delas serviriam e como seria calculado o modo desta doação que eles fariam? Do versículo 6 ao versículo 8, nós lemos assim, Nova Versão Internacional. Nós lemos assim, 6
das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Observa bem que aqui nós temos o quê? Temos a designação. É uma cidade para refúgio do homicida. Só que não se qualifica aqui, nesse exato momento, se o crime que ele cometeu é doloso ou culposo. Mais à frente nós vamos ver essa definição. Tá? Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Então, ao todo, vocês darão aos levitas 48 das 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas e mais poucas da que tem poucas. Então, proporcionalmente. No mapa aqui, você já vai ver as cidades todas distribuídas, tá? Aqui já temos, na realidade, você tem aqui o território, né? Então, você vai ver aqui pelo tamanho do território, né? Cada território, quanto maior, mais cidades. Quanto menor, menos cidades. O que tiver mais cidades, tá? É o que vai dar mais cidades para os levitas. E os que tiverem menos, tá? Vão dar menos cidades para os levitas. Tá? Então vai ser proporcional. O cálculo vai ser feito proporcionalmente. Tá, ok? Então, no todo, temos tantas cidades. E aí você pega esse total, esse montante. Daí, então, a cidade, o Judá tem tantas cidades. Manassés tem tantas cidades. No leste, tantas cidades. No oeste. Então, aí depois, no final, vai fazer a proporção. Eles tinham que saber matemática, né? Para poder fazer a proporção e saber quantas cidades iria caber a cada um. E depois usar aquele critério, né, do local das pastagens que seriam dados ali aos levitas. Ou seja, os levitas estariam umbilicalmente ligados a todas as tribos de Israel. Isso era muito importante, inclusive ao leste, tá? E no oeste, tá? Dos dois lados, tanto o oeste como no leste como no oeste. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque poderiam acontecer problemas em Gade, poderiam acontecer problemas em Rubens e também em Manassés do leste, e eles precisavam de cidades de refúgio. E esses problemas poderiam acontecer ao oeste do Jordão, tá? E nesse caso específico, Manassés do oeste, Efraim, Dan, Judá, Simeão, Naftali, Azer, Zebulon, essas tribos que estavam ali ao oeste, as tribos então teriam que ter também essas cidades de refúgio. E elas tinham que ser cidades estrategicamente colocadas com estradas bem livres para que tivessem acesso a elas. Tá? Então não poderia nem ter pedágio, né? Não poderia nem pagar pedágio. Essa ideia de pedágio é uma ideia, é uma construção contemporânea aí para poder tirar dinheiro do contribuinte. Quanto mais imposto, mais o contribuinte, né? O contribuinte sempre que paga tudo, paga a conta toda, dos mandos e desmandos, é sempre o contribuinte que paga com o seu imposto. Então paga imposto, você ainda tem que pagar pedágio, um absurdo, porém é o sistema. Mas vamos ao que interessa. A próxima pergunta, agora vem as cidades de refúgio em si, de fato. O que o Senhor mandou que os israelitas fizessem quando passassem o Jordão? E que tipo de criminosos ficariam nessas 6 cidades? Que tipo de criminosos ficariam? Que o tipo é o núcleo. Então, que tipo de criminosos ficaria? Então, a concordância verbal está correta. Tá? Agora, os criminosos ficariam nessas cidades. Agora, quando se coloca tipo de criminosos, né? Então tipo de criminosos perigosos, né? Com surdez ou sei lá, bota várias, estica esse sintagma aí bem elasticamente, né? O que vai concordar, o verbo vai concordar com o núcleo do sintagma, que é o tipo. Então aí tipo é singular, então o verbo vai para o singular. Parabéns aqui para
Pastor Manuel Moreira, viu? Tá. Então, qual o tipo de criminosos que ficaria nessas 6 cidades? Versículos 9 ao 12, vamos lá. Versículos 9 ao 12, a gente poupa muito ao ler a NVI. Né? A gente poupa muito ao ler a NVI. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Aí então é o crime chamado culposo. O crime culposo é o crime sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Então, o que acontece é que nós temos um ritual aqui que é estabelecido, em que toda pessoa tem a presunção da inocência. Então, se o indivíduo não cometeu o crime por intenção, tá? Então ele tem a presunção da inocência e ele vai ter que ser, ele pode ser, deve ser conduzido, ele tem uma salvaguarda para ele, né, de ser levado a essa cidade de refúgio e ali aguardar o julgamento final. Então, no primeiro lance, ele se apresenta aos anciãos ali daquela cidade, aos juízes daquela cidade, e vai apresentar o caso, e logo assim ele vai ter um salvo-conduto para chegar até a cidade de refúgio. Tá? A cidade de refúgio dentro ali do seu território. O que ocorre? Ao chegar nessa cidade, ele fica ali até aguardar o julgamento final. Tá? Então ele tem, por exemplo, que apresentar testemunhas. Então, se ele apresenta testemunhas, então ele tem testemunhas que lhe serão, obviamente, que estarão corroborando, e ali é importante que quem habita no meio de Israel é o Senhor, e ninguém vai fazer um falso testemunho, porque o falso testemunho também é crime. Tá? Então eles vão jurar ali que estão falando a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E então eles vão testemunhar: nós testemunhamos, isso realmente aconteceu, foi um acidente, estavam trabalhando e aconteceu isso, de repente, né, então o boi lá, né, a carroça do boi atropelou lá, o indivíduo, ele caiu na hora, e foi algo assim que não foi premeditado. Então as testemunhas correm por conta do acusado. Tá? O Goel, que é a figura que vai aparecer, é exatamente o vingador que a família elege para poder vingar o sangue daquele que teve o sangue da sua família derramado. Então, observa bem que essa lei vai ter um objetivo. Qual o objetivo? Evitar as brigas intermináveis de clãs, de famílias. Tá? Ela vai evitar. Tem um só que é eleito para ser o vingador. Então é ele que vai tratar da causa do falecido em nome da família, do clã. Tá? Então não pode mais ninguém chegar: não, deixa que eu resolva esse problema, o outro: não, eu vou resolver também, e vamos linchar logo esse sujeito. E não é assim, não tinha esse linchamento público. Tinha que ter o direito de julgamento direitinho, para poder haver amplo direito de defesa. Tá? Então é importante esse aspecto aqui da lei que era estabelecido quanto aos crimes culposos. Tá? Então ele tinha que ser conduzido à cidade de refúgio, e ali ele ficava salvaguardado, ele ficava ali, e o vingador não podia entrar lá para matá-lo. Tinha que até proceder o julgamento, ele era levado a júri, aí então as testemunhas falavam, e tudo quem testemunhou, e aí foi comprovado que ele era inocente. Vamos ver o que acontece? Vamos ler o texto. Pastor, Sim. de certa forma, essa legislação, ela evita justamente o que Simeão e Levi fizeram a Siquém e aos siquemitas. Uhum. Exatamente, isso é uma briga de clã, e por isso é estrategicamente vinculada a quê?
a questão de família. Porque um membro da família é assassinado, o outro quer vingar, todo mundo quer vingar. Entendeu? E a coisa não é assim. Então aí nós vamos ver aqui a tipificação ou a qualificação do crime que merece pena de morte e o que não merece pena de morte. Os crimes dolosos são severamente punidos pela lei de Deus. O assassino, tá? Quando se fala assassino, já está implícito que o crime é doloso, o homicídio é doloso, tem intenção de matar. Ele é punido com a morte. Quem mata perde o direito de viver. Perde o direito sobre a sua própria vida, porque tirou a vida do seu próximo. E isso é um princípio da legislação de Moisés ou é extra-mosaico? Ou está fora da legislação ali específica de Moisés? É anterior ao tempo de Moisés. Gênesis 9. Gênesis 9. Esse é um princípio que mostra como aqui essas leis vão mostrar para vocês a característica sagrada da vida. Quem extermina com uma vida de uma pessoa à imagem de Deus por um assassinato ou um crime doloso, ele perde o direito à sua própria vida. Deu para entender? Aí ele sofre a pena capital. As sociedades contemporâneas não são muito, a grande parte das sociedades contemporâneas, elas não são elas não abrem espaço para entender essa questão da sacralidade da vida. Então, as sociedades ocidentais afrouxaram em muito essa questão de pena de morte, que é um princípio bíblico e que não é um princípio da lei civil israelita, mas é anterior a ela. Tá? Em Gênesis capítulo 9, achou aí qual é a penalidade para quem derrama o sangue do homem? Versículo 6. 9:6. Gênesis 9:6. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Então veja aí o princípio da sacralidade da vida. Quem termina com uma vida humana dolosamente, tá? Ele perde o direito à sua própria vida. A mesma penalidade que ele impiedosamente provocou sobre aquele que foi sua vítima, recai sobre ele próprio. Isso é um princípio da lei divina. E nesse caso, vale a legítima defesa também? Porque não veio falar muito. Legítima defesa já é outro caso, não. Aí já não é um acidente. Um acidente. A legítima defesa, nós vamos estudar isso mais à frente, a legítima defesa já não cai dentro da cidade de refúgio. No caso específico, ele não é considerado um assassino. Quando, por exemplo, um intruder, um invasor, entra numa casa, sem ter uma motivação para poder fazer alguma coisa com os que estão dentro da casa, aquele que se defende, ele não é considerado um assassino. Porque o invasor perde todo o direito, inclusive ele é advertido quando há tempo, mas ele perde todo o direito quando ele invade o local que ele não pode estar ali e qual é a intenção dele. Então, se ele é morto em legítima defesa, ele não cai na questão de ser um assassino. Quem mata não é um assassino. É simplesmente um que se poupou a sua vida que poderia ser tirado por aquele que invadiu o seu território, a sua área específica. Menos que o acidente, no caso. Uhum. Ele não é considerado um assassino. Daí, então, ele não sofrer a pena capital. E, inclusive, nos Estados Unidos é assim. Se o indivíduo invade um terreno lá, avisa ele que não pode, bate na porta, tenta arrombar a porta, a pessoa de dentro atira nele, não é julgada como sendo um assassino, mas sim como legítima defesa. Ele vai fazer aquilo que potencialmente poderia acontecer com ele. Então, aí, nesse caso, ele não é considerado um assassino, mas ele matou em legítima defesa. E essa diferenciação que a legislação mosaica fazia entre homicídio culposo e doloso, além de uma rota de escape para a pessoa que cometeu homicídio culposo e tantas outras coisas, ela já acontecia nas legislações
contemporâneas ou é... Contemporâneas daquela época? Exatamente. Como o código de... Hammurabi, coisa... Na realidade aqui, esse princípio era um princípio que era praticamente, na realidade não era tido dentro dessa perspectiva mais refinada aqui da lei de Moisés. Sim. Ao contrário, o que acontecia em muitos dos casos eram que os poderosos assassinos, eles tinham cobertura. Isso aí nas sociedades, para sociedades sob o pecado, né? O conceito de sacralidade da vida entra exatamente em Israel. Por quê? Porque o conceito da sacralidade da vida não poupava ninguém. Todos estariam sendo julgados pelo mesmo critério. Tá? Então aí faz a diferença. E os juízes de Israel, eles eram representantes da capacidade jurídica de julgamento. E deixa estar que entre eles tinha um que era o vingador dos vingadores. Vocês lembram? Que o meu anjo irá com vocês e não vai poupar vocês se vocês errarem, não. Andem direitinho. Então o que acontece? Essa presença de Deus em Israel é que faz com que, se o sangue fosse derramado e não houvesse um reparo, só poderia ser feito através do reparo. Esse reparo se chama expiação. Essa expiação da culpa só poderia acontecer de duas formas, que nós vamos aprender no texto de hoje. A primeira delas, quem comete um homicídio culposo, tá, e vai para a cidade de refúgio, tá, ele, ainda que seja declarado inocente, ele tem que ficar ali naquela cidade até alguém morrer. Quem que era, no caso, o que iria morrer no seu lugar? O sumo sacerdote. Até a morte do sumo sacerdote, ele tinha que ficar confinado à cidade de refúgio. E não podia sair de lá. E nem pagar nenhum resgate, dar algum dinheiro lá para os levitas para poder sair de lá, porque ele estaria totalmente desprotegido e a lei não iria produzir aquela custódia, aquela forma de ele ficar protegido do vingador. Onde o vingador o encontrasse, tinha o direito de matá-lo e ele não tinha o direito de se defender. Tá? Deu para entender? Isso é mais refinado dentro desse código que vai discernir entre o homicídio culposo e o homicídio doloso. E também nós vamos ver a questão da autodefesa e outros mecanismos que são apresentados, né, nessa lei mosaica, que são muito importantes. Tá? Só para você ter assim, uma noção. Naquelas cidades de refúgio, seria só para os israelitas ou para os estrangeiros se refugiarem também? E as cidades seriam aquém ou além do Jordão? Então, é uma pergunta que eu já respondi para vocês, só que faltam alguns elementos aqui, que é a questão do estrangeiro. Vamos lá, então, NVI, versículos 13 ao 15. Vamos ler no Logos Bible Software, que é o nosso Logos, é o nosso software preferido. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Então, elas são cidades dadas aos levitas, cujo pai era um assassino, tá? Atrás, Levi e Simeão eram assassinos, mas observa bem a graça de Deus. Pega exatamente esses indivíduos, tá? Para poder fazer o quê? Para poder acolher os assassinos. Vocês estão vindo aqui, mas nosso pai também, o nosso pai não foi bom, como Deus está sendo para vocês não, viu? Por uma coisa que não foi nem um crime assim, tipificado, né? Mas por uma questão de briga de clã, eles exterminaram com o clã inteiro lá dos siquemitas. Mas vocês estão aqui sendo beneficiados por essa legislação que no nosso tempo, se existisse, nós não estaríamos aqui. Tá? Então, é graça de Deus para quem recebe e graça de Deus para quem chega lá na cidade. Tá? Deu para entender o que eu falei? Então, vejamos aqui. Designe 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. Então, 3 ficarão na Transjordânia e as outras 3 na cidade de Canaã. Então você vai ver aqui
o que faz a divisão. Ok. 3 cidades do lado de Jordão e 3 cidades do outro lado. Golã, Ramote de Gileade, Bezer e Hebron e Siquém, tá lá na terra prometida. Siquém e Cádiz, na terra prometida. E aqui nós temos o Rio Jordão, fazendo aí a segmentação da terra ao leste e ao oeste. Ok? Essas cidades de refúgio. Aqui do lado de cá, Bezer, Ramote de Gileade, Golã, e Hebron, Siquém e Quedes. Então aqui o Vingador está lá fora, tem até uma figura aqui interessante, o Vingador está lá fora, aqui vem um portal da cidade, aqui dentro o Levi está acolhendo o homicida, que vai ter o seu, já teve lá no julgamento preliminar, no julgamento de custódia ali, no preliminar, definido que ele poderia chegar a salvo na cidade de refúgio, e a família não podia contratar o mais veloz da família para poder correr atrás do assassino, do homicida. A diferença entre o assassino e o homicida. Teria que ser tudo dentro de um processo para evitar aquilo que seriam as brigas intermináveis dos clãs. Então tinha que resolver o problema. E o problema é resolvido dessa forma que Deus estabelece essas cidades de refúgio, e a penalidade sobre os crimes culposos e a penalidade sobre os crimes dolosos. As cidades de refúgio eram para os criminosos culposos. Tá? E o que seria feito com o criminoso doloso, o assassino? Então ele já tem lá, baseado na ordem de não matar, de não assassinar, o termo correto é esse, não assassinar. Então ele já tinha já a sua sentença, que depois aqui é estabelecida nesse capítulo que nós estamos estudando. Ou seja, aqui nós vamos ver o seguinte: as 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes com green card, tá? E para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles. Vive lá, mas ainda não tem uma residência permanente, então aqui é green card, cidadania, e o outro ainda está vivendo no país, está sob a lei do país. Para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção, crime culposo, possa fugir para lá. Então esta é a finalidade das cidades de refúgio. Claro até aí? Já está bem explicado? Então vamos à próxima pergunta. Quais os instrumentos citados pelo Senhor que, se fossem usados por alguém para ferir a outro por ódio ou inimizade, o que seria feito a ele? Então, vejam bem a diferença entre o crime doloso e o crime culposo. Aqui vai ser tipificado. Então você tem um código penal aqui, você está estudando direito, aqui dos israelitas, a lei de Deus dada aos israelitas. Versículos 16 ao 21. Vamos lá, ver os instrumentos e tudo mais. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. Tá? O assassino terá que ser executado. Então essa frase vai se repetir. O assassino terá que ser executado. Isso aqui é reflexo de Gênesis 9:6. O que derramar o sangue de um homem terá o sangue derramado pelo homem. Isso é um princípio anterior à lei, especificamente, dada por Moisés. Dada a Deus, por Deus a Moisés. Dada por Deus a Moisés. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Segunda frase, é a segunda vez que se repete a frase.
Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Então, 3 tipos aqui de instrumentos utilizados. Primeiro, um ferro. Segundo, uma pedra. Terceiro, pedaço de madeira. Todos os 3 fossem usados com a intenção de matar e, de fato, produzir uma morte, isso faz com que esse que tirou a vida daquela pessoa perdeu o direito sobre a sua vida. Terá que ser executado. Então, a lei é muito clara em relação à questão do crime doloso e do crime culposo. Ela é muito, mas muito clara. Até o verso 21. O vingador, aqui entra a figura do vingador, tá? O vingador da vítima matará o assassino. Então, o vingador é aquela pessoa, o Goel, aqui o Goel, tá? Goel aqui, né? Vingador do sangue, né? Goel Hadam, vingador do sangue. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco, provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Tá? Então aqui, o vingador, ele é um agente do Estado, nesse caso específico, e ele é nomeado pela família, o Goel aqui. Tá? Ele é nomeado pela família e ele é o vingador e vai correr atrás, né, do assassino para executar a sentença. Essa sentença é lavrada pelo fato de que dolosamente assassinou, matou alguém, então ele perde o direito à sua vida e o Goel, aqui no caso, ele é nomeado para poder perseguir e executar a sentença que já está lavrada pelo crime de assassinato. Passado lá, tendo, né, as testemunhas, não poderia acontecer simplesmente não, tem que ter um processo de julgamento. Tá? Isso aí é muito importante, que vai ser aqui, logo em seguida você vai ver a pergunta, né, indicando que não poderia ser simplesmente por conta de uma testemunha. Então, tem todo um critério adotado aqui no texto. A 6ª pergunta. Se alguém ferisse acidentalmente o outro e esse morresse, quem julgaria o criminoso e onde ele ficaria depois que fosse julgado? Os versículos 22 ao 27 vão descrever isso. Isso é muito importante. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa, vamos aqui o Logos, até o 27, do 22 ao 27. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, caso aqui de um acidente, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. Daí a lei aqui valia para todos. Tá? Todos seriam julgados pelo mesmo critério legal, pelo mesmo princípio legal. Não tem uma lei que favorece ao rico e favorece ao pobre, né? Ninguém é beneficiado. É uma lei para todos os israelitas. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima
e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Tá? Então aconteceu o acidente, ele foge para a cidade de refúgio. Tá? Então, o que acontece? É feito o julgamento, tá? É feito o julgamento, depois que é feito o julgamento, né, lá na cidade, ele vai, da sua cidade, ele vai e volta para a cidade de refúgio, porque sendo um crime culposo e foi declarado inocente porque ele não tinha a intenção, contudo ele tem que voltar para a cidade de refúgio e vai ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote desse período que está em vida não morresse, ele não podia sair da cidade de refúgio. Tá? Então, em Israel não tinha um sistema prisional. Né? Entretanto, o indivíduo que fosse para um lugar desse ia ter que mudar totalmente a sua rotina de vida. Totalmente. Por quê? Porque dentro da cidade era uma cidade dos levitas. Então, como era uma cidade dos levitas, elas não tinham tantas opções como as outras cidades, as outras tribos. Tá? Então, aí ele teria que ficar ali, ter uma adaptação até a morte do sacerdote. Ou seja, tudo isso visa fazer o quê? Desestimular o crime e, ao mesmo tempo, descontinuar essas rixas de família que poderiam se estender indefinidamente. Então, tem um vingador que é eleito pela família. Tem a comunidade que vai fazer o julgamento. Ele foi a júri, foi declarado inocente. Então, ele volta para a cidade do refúgio e fica detido lá até a morte do sumo sacerdote. Tá? Então, esse é o sistema penal aqui da lei de Deus. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde ele tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Então, não se diz aqui, não se declara aqui, porque causa o sumo sacerdote, né, era o referencial, e a morte ocasional dele é que seria o dia em que esse indivíduo poderia voltar para a sua casa e para a sua cidade. Tá? Então não se diz aqui o porquê. Entretanto, é esse fator aqui que fica condicionando a estada desse indivíduo dentro da cidade de refúgio. Então era o período que ele tinha que aguardar aí. Se o sacerdote ficasse mais 20 anos vivo, mais 30 anos vivo, ele tinha que ficar lá esse período todo dentro da cidade de refúgio. Não vivendo como nos presídios atuais, né, em que a vida passa a ser uma vida de vegetação. As pessoas não são, né, elas são ali, o sistema, isso aí dá para a gente repensar muito do sistema prisional contemporâneo. Na realidade, punem a sociedade que fica pagando pelos criminosos que estão lá, criminosos às vezes perigosos, essa sociedade que não tem execução, não, os criminosos ficam lá e ainda cometem crime de dentro da prisão. E eles ficam lá sustentados por quem? Pela sociedade que não cometeu o crime que ele cometeu. Então ele é criminoso, está dentro daquela sociedade, come, bebe, dorme dentro da sociedade, ganha ainda, a mulher dele ganha ainda uma pensão que às vezes é maior do que, né, a aposentadoria de um trabalhador que trabalha a vida toda, às vezes para ganhar um salário mínimo, e o sujeito ganha um valor, né, que como que o crime compensa. Então o crime compensa. Então não é assim aqui o sistema. O indivíduo ia lá para viver dentro dessa cidade, e ali trabalhar e fazer a vida, né, até poder sair de lá, só com a morte do sumo sacerdote. Ok. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio, o que aconteceria com ele? Para onde fugiu? Saía dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. Então o Goel aqui, que é o vingador, nesse caso específico, nomeado, o indivíduo saiu de lá, soube que o fulano está dando uma voltinha lá na casa dele, lá, e saiu de lá, ele tinha que ir lá e executar, porque ele foi escolhido para ser o agente do Estado para poder executar aquele indivíduo que foi o assassino
ou melhor, que foi o que matou, o homicida, que matou um membro da sua família. Tá ok? Até aí? Tá dando para acompanhar? Alguma coisa? Alguma pergunta? E aí, Faed? Alguma pergunta? Tranquilo? Já sabe o que é crime doloso, crime culposo? Está aprendendo o direito bíblico aí, direito... já diferença. Vamos à próxima pergunta. Onde ficaria o homicida? Ou melhor, onde o homicida ficaria e até quando? Depois disto aonde ele iria habitar para sempre, e no depoimento, quantas testemunhas eram necessárias, precisavam, para que ele fosse julgado ali. Os versículos 28 a 30. É aquele processo que eu falei para vocês. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade, né, a sua cidade de então, seus lugares ali. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante o depoimento de testemunhas. Tá? Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Então tinha que ter mais de uma testemunha. Tá? Então isso é importante. O indivíduo cometeu um assassinato, foi visto, e aí então essas testemunhas vão ter que se apresentar para indicar que ele foi o assassino. Tá? Então aí é um critério que é importante para poder não deixar que o problema fique sem resolução. O problema tem que ter resolução. E a resolução é: matou sem intenção, crime culposo, direito à cidade de refúgio. Foi julgado, foi achado inocente, não foi achado dolo na sua ação, então ele tinha que ficar, mesmo depois de declarado inocente, na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Do contrário, o indivíduo cometeu um assassinato, cometeu um crime, né, um homicídio doloso, onde é dolo. Aí então ele é julgado e sentenciado, tem de ter mais de uma testemunha. Né? Geralmente fala 2 ou 3 testemunhas são suficientes para condenar o indivíduo. Condenado, ele tem de ser executado. Ou seja, ele perde o direito à sua vida quando ele tira a vida de alguém. Pois o homem foi criado à imagem de Deus. Então aí você vai ver no último versículo aqui, mostrando o porquê, o que isso, à vista de Deus, o que isso provocava, e era um problema que precisava ter uma solução. E essa solução, Deus só aceitava 2 delas. A expiação para o crime culposo só podia acontecer, né, o crime só poderia ter 2 soluções. Né, o crime culposo até a morte do sumo sacerdote. Então Deus aceitava depois a morte ocasional do sumo sacerdote como sendo uma expiação para aquele que morreu por um homicídio, né, culposo. Ou o próprio, se o indivíduo cometesse um crime de assassinato, ele fosse um assassino, cometesse um homicídio doloso, com culpa, ele então teria o seu próprio sangue derramado para poder fazer a expiação da terra em relação ao sangue que ele derramou. Só essas 2 alternativas. Tá? Mas aí você já vai pensando, mas e nós? E os nossos crimes? Quem pagou por eles? Tem algum que serviu de refúgio para nós? Ou alguém?
todos os nossos crimes foram colocados na conta de quem? Hein? O metrinho de Jesus é muito mais severo do que o metrinho da lei. Então tem que ter alguém para poder fazer com que o que quebra a lei de Deus seja punido ou perdoado. Como é que é feito isso? Já deu para pegar aí o fio da meada? Onde está o escape? Então, próxima pergunta. O que não se poderia receber pela vida do homicida? O que não poderiam exigir dele? E o que não fariam se ele voltasse para a cidade? O que não fariam se ele voltasse para a cidade de refúgio? Aí os versículos 31 ao 34 de Números. ao 34 de Números. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ou seja, ele não podia pagar nenhum tipo de resgate, porque estavam proibidos de receber o resgate. Tá? Ele merece morrer. Então, matou, não tinha conversa. Rico, pobre, quem fosse, todos estavam sob a mesma lei. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Então o indivíduo chegava lá, ô levita, então, eu trabalhei aqui, já ganhei um dinheirinho aqui, dá para eu pagar aqui um dinheirinho para eu poder voltar para minha terra? Não podia aceitar o resgate. Isso aí não dava salvo-conduto para ele fora da cidade de refúgio. Se ele estivesse fora da cidade de refúgio, o goelo ia lá atrás dele. Tá? E não seria um assassino caso o executasse uma sentença que estaria sobre ele. Aí, no caso, ele perderia todo o benefício de ficar lá na cidade de refúgio. Então, não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Tá? Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. É aqui que está o princípio. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Então ele derrama o sangue inocente. Lembra lá? O sangue do teu irmão clama. Lembra? O primeiro assassinato? O sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. Né? Então, é exatamente isso aqui. Não contaminem a terra onde vocês vivem, ou seja, não cometam assassinatos. Onde vocês vivem e onde eu habito. Pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. A diferença toda da nação de Israel para as outras nações era que Deus habitava no meio do seu povo. Por conseguinte, quem cometesse um homicídio que fosse doloso, um assassinato, deveria morrer para que fosse expiado. Só havia uma forma, né, no caso aqui, nesse caso específico, só havia duas formas de expiação. Ou aquela da cidade de refúgio, em que o indivíduo aguardava até a morte do sumo sacerdote, para poder expiar aquele que morreu. Tá? Então Deus aceitava a morte do sumo sacerdote como sendo a morte daquele que morreu, como vingança da morte daquele que morreu. Ou o que acontecia? Poderia acontecer de o indivíduo assassino ser morto para poder então vingar o sangue daquele que ele tinha assassinado. É vida pela vida, nesse caso específico. Ok, para fechar então a nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns aspectos importantes que o Ian Duggett colocou aqui. No finalzinho aqui, no fechamento dessa... Tem muitas coisas importantes que a gente poderia ver, depois eu vou passar o
Vou passar para vocês esses textos aqui, que aí vocês podem ler, que são textos muito, muito interessantes, né? Um é do Ian Duggett e o outro é do Gary North, que é aquele comentário econômico, né? Sanctions and Dominion, esse comentário aqui. Sanctions and Dominion, sanções e domínio. As sanções positivas e sanções negativas da lei. Ele já está aqui também traduzido. E ele faz uma conclusão aqui também muito interessante, né? E diz assim: as cidades de refúgio foram projetadas para reduzir conflitos, especialmente rixas familiares. O ônus da prova inicial recaía sobre o sujeito. Se ele fosse rápido, ele poderia escapar do julgamento do vingador de sangue. Se ele pudesse defender sua causa perante os juízes da cidade de refúgio, ele poderia viver. Se ele subsequentemente persuadisse o tribunal local, ele seria devolvido à cidade de refúgio que o havia abrigado. Então ele vai para lá, para a cidade de refúgio, depois ele vai ser submetido ao julgamento no tribunal local. O tribunal local determinou que ele é inocente. Aí ele então não sai livre para voltar para sua casa. Morreu alguém. Então ele tinha que voltar para a cidade de refúgio e ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Então, se ele subsequentemente persuadisse o tribunal local, ele seria devolvido à cidade de refúgio que o havia abrigado. Se ele sobrevivesse ao sumo sacerdote, ele poderia voltar legalmente para sua comunidade. Ou seja, se ele não morresse antes do sumo sacerdote morrer, né? Ou seja, se ele sobrevivesse, ele poderia voltar à sua comunidade. O sangue havia sido derramado e precisava ser expiado. A questão judicial aqui era a expiação. Limpar a culpa de sangue para a terra e para a família da vítima. O sistema de cidades de refúgio reduzia o número de casos de assassinato não resolvidos. Isso protegia a terra. A morte do sumo sacerdote fornecia a expiação final para o ato sangrento original. Isso protegia a comunidade local dos pesados custos das rixas familiares. Que morre um, aí um vai vir aquele, morre o outro, fica aquela morte em sequência, quando morre quase toda a família. Você veja os custos disso, o prejuízo disso. Então essa lei restringe a um só vingador e um só que vai mostrar que o crime é culposo ou doloso. Sendo culposo, ele tem direito de ir para a cidade de refúgio, terminou a jurisdição do vingador sobre ele, porque ele fica sob a custódia ali da cidade de refúgio. Se o crime é doloso, tem testemunhas, e foi constatado, é um assassinato, ele simplesmente era entregue à morte e era apedrejado, até morrer. Para se proteger, as comunidades tinham de manter as estradas abertas. As estradas em Israel eram judiciais e sacramentais. Judiciais por quê? Judiciais com respeito às cidades de refúgio, que era a cidade dos levitas, e elas tinham que ser cidades onde ocorreriam os tribunais de julgamento. Então, o julgamento preliminar de custódia acontecia ali. E sacramentais no que diz respeito às festas e sacrifícios exigidos na cidade central, ou seja, todas as cidades tinham que ter estradas que levassem, né, facilmente conduzissem ao lugar de adoração. Então essas estradas tinham que estar livres para poder eles chegarem lá ao lugar de adoração durante aquelas festas anuais. Vai ter um aspecto sacramental. Não há evidência bíblica de que a construção de rodovias estaduais fosse justificada com base em seus efeitos econômicos positivos. Então a meta não era esta. Quando se faz rodovias, geralmente para facilitar o fluxo, né, de transporte de cargas, de mercadorias e tudo mais, o objetivo aqui não era este. Embora as estradas certamente tivessem efeitos econômicos positivos. Claro, boas estradas, a locomoção, né, dos bens durante essas estradas seria uma coisa muito fácil. O que as estradas se destinavam a fornecer era acesso à justiça e acesso à expiação. O Ian Duggett já coloca aqui um aspecto muito importante, que é a aplicação disso e como isso pode ser visto pela igreja. Como então devemos responder aqui
a incrível graça que recebemos? Certamente a resposta adequada é fazer de nossas igrejas cidades de refúgio, lugares de graça onde outros encontraram a mesma misericórdia que recebemos. Os levitas receberam misericórdia por serem ainda aqueles em que teriam uma herança, que eram as cidades, e dentre as cidades, só eles tinham o direito de ter essa cidade de refúgio para acolher as pessoas que eram vítimas, eram, no caso, homicidas culposos. E então, a igreja é uma comunidade de pecadores perdoados e, portanto, deve oferecer uma recepção calorosa a todos os que procuram refúgio de seus pecados. Deve ser uma comunidade de pecadores perdoados que também são uma comunidade de pecadores perdoadores. É significativo que em Mateus 5, tendo nos mostrado a profundidade do nosso pecado, Jesus então diga. Aí vocês lembram o que diz Mateus 5, né? Ele vai muito além, né? O pente fino começa quando Jesus classifica outras coisas muito além de um homicídio. Ele vai muito além. Ele fala sobre a questão das motivações. Até chamaram o indivíduo de tolo, né? Raká, no aramaico, né? Era algo que poderia causar, seria réu do fogo do inferno. Ou seja, ele passa no pente fino que nenhum de nós passa por aquele critério incólume, de modo que nos coloque sempre na posição de dependentes exclusivos da misericórdia de Deus. Ninguém por si só, por sua justiça, passa naqueles crivos. Né? Então, se um mau pensamento, uma má palavra, uma má ação, ainda que não seja um homicídio, ela é feita em relação ao próximo, já por si só nos desqualifica. Daí só a cruz para poder abrir um espaço de abrigo, criar um espaço de abrigo para nós. Esta é a operação prática da graça que recebemos, faz-nos querer mostrar esta mesma graça a outros ao nosso redor. Como é que nós escapamos do julgamento final? Como é que nós escapamos do julgamento futuro? Como é que nós escapamos da sentença que todos os pecadores que transgrediram a lei de Deus e não obtiveram perdão vão ter futuramente? Como não receber o apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e nu, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, estive na prisão e não me visitaste. Olha coisas que são colocadas ali, muito mais, é um pente mais fino do que o homicídio. O crime por omissão também leva à condenação, o apartai-vos de mim. Como é que se pode evitar isso? Não somente por uma prática positiva das boas ações, mas antes disso nós temos que ser alcançados pela graça e pelo perdão do Senhor. Aí sim, depois de perdoados, vamos às boas obras. Mas as boas obras não antecedem a este perdão. Ao contrário, elas sucedem, elas vêm depois do ato de nossa salvação através de Cristo Jesus. E aí, então, a igreja, ela tem esse objetivo de ser um lugar de perdão e comunhão. E é importante também que isso nos faz perdoar aos outros quando pecam contra nós. Diferentemente da atitude dos levitas e simeonitas. Não importa quem somos ou o que fizemos, a igreja deve ser um lugar de perdão e comunhão, onde podemos entrar assim como somos e ser direcionados a Cristo, o único refúgio seguro para os pecadores. Sua morte, olha que coisa interessante que o Ian Duggett diz no finalzinho aqui. Sua morte é um grande sacrifício por qualquer pecado que possamos ter cometido no passado ou qualquer pecado que possamos cometer no futuro. Então é a morte de Cristo que já nos garante, é a morte do nosso sumo sacerdote que já nos garante
a nossa libertação imediata dos nossos pecados, presentes, passados e futuros. Então há uma ampla aplicação disso às nossas vidas. Então, a sua misericórdia é ampla o suficiente para nos dar as boas-vindas, para nos limpar e nos manter seguros durante a nossa peregrinação terrena. Ou seja, ela é o suficiente para poder nos manter nessa jornada sem nenhum embaraço e chegarmos ao lugar de destino. Tá? E sua graça é tudo o que precisamos receber e é a coisa mais importante que temos para compartilhar com nossa família, amigos e outras pessoas que ainda não conhecem a graça que recebemos, mas que já estão condenados, porque lembra o que Jesus disse a respeito do quem não crê já está condenado. Então a igreja ela vai exercer exatamente esse papel de convidar essas pessoas. Depois que ela entrou, a igreja está dentro desse abrigo em Cristo Jesus, ela é o instrumento para trazer outros para este abrigo, a fim de receberem a mesma oportunidade que nós tivemos e estamos tendo. Tá? Então, assim nós fechamos o nosso estudo de hoje. Tem muitas coisas interessantes que poderiam ser ditas, mas nós teríamos que fazer aqui uma aula de 3 horas. Só tem 8 horas ali para falar, mas eu não vou falar as 8 horas não, porque o nosso nariz já está indicando que chegou a hora de nós, esse cheiro suave que sobe as nossas narinas, né, Sara? Já nos faz assim dizer que está no final da nossa aula e que o Senhor nos abençoe. Amém. במדבר, פרק ל"ה. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה 1000 אמה סביב. ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2000 באמה, ואת פאת נגב 2000 באמה, ואת פאת ים 2000 באמה, ואת פאת צפון 2000 באמה, והעיר בתווך. זה יהיה להם מגרשי הערים. ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את 6 ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שם הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר, את הן ואת מגרשיהן. והערים אשר תיתנו מאחוזת בני ישראל, מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו. איש כפי נחלתו אשר ינחלו, ייתן מערב ללוויים. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, ויקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם רוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תיתנו, 6 ערי מקלט תהיינה לכם. את 3 הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת 3 הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה 6 הערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל היכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה, היכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל הדם הוא ימית את הרוצח, בפגעו בו הוא ימיתנו. ואם בשנאה יהדפנו, או ישליך עליו בצדיה וימות,
או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא, גואל הדם ימית את הרוצח בפגעו בו. ואם בפתע, בלא איבה הדפו, או ישליך עליו כל כלי בלא צדיעה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ, עד מות הכהן. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל.